Então, vamos lá. Bom dia de novo a todos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre jornada do candidato, entender o que é isso, entender como que é essa experiência do candidato dentro do processo seletivo. Então, primeiro contar um pouquinho quem é o Marcelo, o que eu faço, minha experiência, até para dar um pouco mais de embasamento aí na história do diálogo que a gente vai ter aqui. Eu sou o fundador da Search, da Richer, do Dom, que são todas empresas ligadas a recrutamento, seleção e avaliação de profissionais. Então, entra assessment, mentoria, coaching, mas principalmente recrutamento, e tanto no modelo tradicional, que vem aí da minha experiência, tem mais de 20 anos em recrutamento, então eu comecei a Search lá em 2007, mas antes disso, fui um dos fundadores da Michael Page aqui no Brasil, fui sócio sênior da Fresa por 7 anos, e estou há 14 anos aí empreendendo diretamente, começando com a Search, depois vindo com o software de recrutamento digital, a nossa TS, que é a Richer, e incorporamos o Dom no meio do caminho, que é uma ferramenta de avaliação comportamental. Então, a gente traz bastante experiência em recrutamento, já atendemos empresas dos mais diversos setores, portes, nacionalidades. Se eu for pegar somente o tanto de entrevista que eu fiz, já devo ter passado de 40 mil entrevistas aí na minha história, e se for pegar meu time como um todo, aí a gente passa de 300 mil entrevistas, com mais de 10 mil contratações. Então, já pudemos, ao longo desse processo, conversar com muito candidato, sentir os apelos, os anseios, as aflições, ansiedades que todos passam ao longo do processo de recrutamento. E é bacana, como eu adiantei ali no bate-papo com a Daniele, ver que a gente começa a ter algumas mudanças nesses processos. Então, o que a gente traz, o que as nossas empresas trazem aí, a Search, a Richer e o Dom, é um know-how em recursos humanos, bastante tecnologia e bastante marketing digital, que principalmente nessa jornada com o candidato, ela é fundamental para ser implementada. Então, muito tempo atrás, ou até pouco tempo atrás, na verdade, o grande contato que a gente tinha com os candidatos era quando anunciava a vaga, recebia os currículos. Isso aí, durante muito tempo, foi feito via jornal, respondia, chegava aquela pilha de currículo, depois mudou da pilha de currículo para pilha de e-mail. O LinkedIn foi cada vez mais melhorando a sua ferramenta e tomando um papel importante nesse processo. Com isso, depois vieram outras redes sociais. Já há muito tempo existe o trabalho conosco, mas a grande reclamação que existe por parte dos candidatos é que esse trabalho conosco é basicamente muito pouco efetivo, Ele vai lá, preenche um cadastro, fica com a sensação que está no banco de talentos da empresa, mas nunca é contatado, às vezes nunca nem recebe uma mensagem. Se ele entra num processo da empresa, a empresa nem sabia que ele já tinha feito o cadastro no trabalho conosco. Então, a gente tem aqui N formas de contatar o candidato. Então, a homepage do trabalho conosco é uma, o anúncio de vaga sempre vai existir, seja ele digital, no papel, seja em rede nacional, como recentemente a gente teve um grande varejista divulgando vagas aí por conta da pandemia, divulgando em rede nacional contratação de 5 mil pessoas, seja o contato telefônico direto, e-mail, redes sociais. E um outro ponto importante é as consultorias. É normal muitas empresas trabalharem com consultorias, mas é importante que as empresas tenham pé de como as consultorias estão tratando os seus candidatos também, porque não adianta nada a empresa estar fazendo um processo maravilhoso de como se relacionar com os candidatos, e quando ela delega uma vaga para a consultoria, esse trabalho não é continuado, não é dado sequência, e aí você perde muito do que você vinha conquistando de credibilidade e imagem no teu processo. Então, a gente já conhece esse conceito do omnichannel muito nas áreas comerciais e de marketing. Então, hoje, grande parte das operações de vendas que utilizam o call center, eles já trabalham em conjunto com o atendimento telefônico, com o e-mail, com o WhatsApp, com as redes sociais, e aí inclui Twitter, que para recrutamento ainda é pouco utilizado, mas para os canais de venda são muito utilizados, e isso vai cada vez mais entrando dentro da jornada do candidato. Então, as empresas precisam conseguir se relacionar com os candidatos em todas as plataformas possíveis, e essas plataformas, elas precisam se comunicarem umas com as outras. Não adianta nada você
achar uma solução magnífica para o WhatsApp, mas aí esse candidato depois entra pela rede social e ele começa o processo tudo de novo, porque uma plataforma não conversa com a outra e você não sabe o que aconteceu. Então, trabalhar com esse conceito de omnichannel é fundamental para essa jornada do candidato, e não tem nenhum problema se no primeiro momento, não vou fazer integração com o WhatsApp, não vou fazer integração com o TikTok, né? Então, algumas empresas começaram a trabalhar com o TikTok, muito mais para alavancar a marca do que pensando no recrutamento, mas já temos iniciativas como essa. Mas aquela plataforma que você escolher para fazer, para começar o seu omnichannel, ela precisa, de fato, estar funcionando, estar integrada, para que você dê a jornada adequada para os candidatos. Então, para a gente prover essa experiência agradável para o candidato, é muito importante a gente conhecer quem é o nosso público, né? Que canal que ele está mais utilizando, se existe alguma região, perfil de maior concentração, né? Se essas pessoas que eu estou impactando, o perfil está alinhado com o perfil das vagas que eu tenho, né? Fazendo uma comparação um pouco, só para facilitar o entendimento, né? Não adianta nada se a gente está impactando muito bem o pessoal do Rio Grande do Sul, mas as nossas vagas estão no Espírito Santo, né? Tem alguma coisa errada na comunicação. Você está conseguindo atrair atenção, se relacionar muito bem com os gaúchos, mas as tuas vagas estão lá com os capixabas. Não tem alguma coisa errada. E aí isso pode acontecer, né, com vagas de tecnologia, de estar falando a linguagem errada, estar falando o público errado. Às vezes você gostaria de profissionais de uma determinada universidade, você está impactando de outra, determinada experiência está impactando de outra. Então, essa segmentação, né, conhecer o público, conhecer os canais que estão tendo maior funcionamento, é fundamental nesse processo, né? Quando a gente fala no processo de atração do candidato, a gente tem que sempre buscar a conversão. Então, o primeiro momento é a gente conseguir atrair o máximo possível de visitantes para os nossos canais, seja ele o trabalho conosco, seja ele a nossa homepage, seja ele as nossas redes sociais, o WhatsApp, as candidaturas para as vagas. Você tem que trabalhar a comunicação de uma forma que você cada vez mais tenha visitantes. E, em geral, para você fazer esse processo é através do marketing de conteúdo, de você se relacionar. O mais comum é que as empresas achem, eu divulgo a vaga, é aqui que eu estou me relacionando com o candidato, né? Para você criar esse relacionamento, criar esse engajamento e melhorar muito a impressão que os profissionais têm da sua empresa, é muito importante trabalhar com conceitos um pouco anteriores ao da vaga. A vaga é o que a gente chama lá do fundo de funil, mas antes você tem que começar a trazer, né, a tua proposta para que as empresas visitem, os candidatos visitem. Depois, com isso, você tem que começar a criar um relacionamento com o candidato e falar um pouco mais da tua empresa, de como que é interessante trabalhar na empresa, seja prêmios que já ganharam, cultura, clima, perspectiva de carreira. Então, você começa oferecendo ferramentas para o candidato, falando de como ele pode arrumar um emprego, né, dando conteúdo para ele aumentar a empregabilidade dele, como que ele se posiciona numa entrevista. Depois que você está engajado com esse candidato, você começa a falar sobre a tua empresa, e aí sim você começa a fazer a oferta de vagas, né? Isso você vai começar a conhecer mais esses candidatos, porque toda vez que você fala, você obtém um pouco mais de informação, né? Isso é importante, está em linha, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor. Então, dá um trabalho, o início é trabalhoso, mas o ganho que vem depois é sensacional. Então, nesse processo, a gente vai converter visitantes em leads e leads qualificados. Esse é o conceito que o marketing chama, mas que aqui para o nosso mundo de recrutamento, a gente vai ter, né, o lead seria a quantidade de aplicações e os leads qualificados seriam a quantidade de candidatos, pelo menos adequados para um primeiro filtro no processo seletivo. Então, é muito importante você estar, durante todo o processo, né, buscando esse encantamento e a fidelização desses candidatos. Eu encantei um candidato que não está 100% engajado dentro do perfil que eu quero.
ok, geralmente a gente pensa no perfil com uma visão muito de curto prazo. Eu estou procurando um desenvolvedor Java nesse momento, só me interessa quem tem esse perfil. E aí aparece full stack, aparece front-end, e você não dá bola. Pô, dali 3 semanas você perdeu esse cara, você não criou uma impressão positiva com ele, ele nem vai dar bola para a tua vaga e vai dar bola para a vaga em outra empresa. Então, sempre encantar esse cara e pensar a longo prazo é importante, porque mesmo que ele não venha trabalhar nunca na tua empresa, ele tem amigos, ele indica, tem familiares, ele vai falar bem da tua empresa e isso vai facilitar a atração em outros momentos do processo. E outro ponto importante é não achar que, agora eu comecei a trabalhar a jornada diferente, criei um processo de recrutamento inbound dentro da empresa, na semana que vem eu já vou ter retorno. Não é assim que funciona. Todo o processo de recrutamento inbound, ele está diretamente relacionado ao que o Google chama do SEO, né, que é o sistema o motor de recomendação, de otimização de busca que o Google tem. Então, para isso, você tem que começar a criar indexação, você tem que começar a criar notoriedade dentro do Google para você se destacar melhor. Então, tem um prazo, não é algo que você vai conquistar de uma hora para outra. Né? Independente de qual seja o parceiro de tecnologia que você vai utilizar para te apoiar nesse processo de melhorar essa jornada do candidato, existe um trabalho de você começar a conquistar essa relevância dentro dos mecanismos de busca, não só do Google, mas também de LinkedIn, de outras redes sociais, de Facebook, Instagram e outras redes sociais. Você precisa começar a criar essa relevância, ampliar o número de seguidores, e muito importante saber diferenciar, né, o que são seguidores que estão seguindo a empresa e o que são seguidores que estão seguindo a empresa com o desejo de trabalhar. São 2 públicos diferentes, então, quanto mais a gente conseguir segregar os canais, melhor fica esse processo. No Facebook é um pouquinho mais difícil, o LinkedIn já fica muito mais claro para ser trabalhado com o lado de empregos. Instagram também fica um pouquinho mais complicado, eu já vejo algumas empresas tendo um Instagram específico para carreiras, né, e o outro Instagram para falar da marca, dos seus produtos, da visão, valores e outros aspectos importantes. Pulei uma? Não. Então, legal, agora que a gente entendeu, né, os principais aspectos de como trabalhar, né, como que eu faço para que esses candidatos tenham essa ótima experiência no processo? Com toda a expertise que a gente tem em recrutamento, a quantidade de pessoas que a gente já avaliou, as queixas dos candidatos, elas giram em torno de 2 itens. O primeiro é a comunicação. Todos nós já fomos candidatos um dia. A gente sabe o quanto que um processo seletivo, o quanto que quando uma empresa liga te chamando para participar de um processo, seja ainda numa etapa muito preliminar, né, quando um headhunter liga, o quanto que isso gera de ansiedade. Você já chega em casa contando para a família, né, para o marido, para a mulher, para os filhos às vezes não no primeiro momento, já começa a imaginar como que seria, vou ter que mudar, não vou ter que mudar, aqui vou ganhar mais, ou vou ter que trabalhar mais, é um processo complicado, vou demandar mais horas, preciso do esforço da família. Impacta todo mundo, né? Impacta o ego, né? Então a pessoa, o primeiro contato, ela se sente super valorizada, poxa, que legal, me acharam, estou sendo aprovado, estou indo bem. E aí, de repente, esse candidato, que no primeiro momento do contato, ele se sentiu um deus, passa uma semana, ele não recebe informação, passa outra semana, não recebe informação, aquilo começa a mexer com ele e atrapalhar a autoestima do candidato, e começa a ser questionado, né, o marido, a esposa, e aí, como que tá? Não me deram retorno. E isso é muito ruim. Então, é muito importante a gente ter esse respeito para os candidatos. A gente não faz isso com os nossos clientes, né? A gente conseguiu um cliente, a gente fica em cima, querendo saber se a proposta foi aceita, se não foi aceita, como que está, pedindo reunião e tudo mais. Agora, quando chega no candidato, até por todo o histórico existente, né,
na relação candidato-empresa, onde o candidato sempre foi relevante, ele era escolhido, né? Ele nunca escolhia a empresa que ele iria trabalhar. Né? Isso vem mudando ao longo dos tempos, e hoje a gente tem diversas áreas, como, por exemplo, tecnologia, que hoje o candidato escolhe onde ele quer trabalhar. A oferta de vagas no mercado é tão grande que o candidato escolhe se ele quer ou não trabalhar nessa empresa, se ele quer ou não trabalhar nesse modelo. Né? Em tecnologia é muito utilizado a contratação via PJ, então você tem candidatos que só querem trabalhar CLT, você tem outros que só querem PJ, mas a empresa quer CLT, você tem candidatos que trabalham 2, 3 empregos fazendo freela. Então, em tecnologia, por exemplo, mudou a régua completamente. O candidato escolhe onde ele quer trabalhar. E a história nossa, ela foi muito de sempre, a empresa escolhe, a empresa tem a decisão, a empresa faz, a empresa tem mais oferta de candidatos do que vagas, ela tem o poder, mas hoje não é mais assim, independente de ter ou não o poder, eu acho que aqui se trata também de uma questão muito de respeito às pessoas, a gente vive um novo mundo, os canais, a comunicação, ela está cada vez mais próxima em todos os sentidos, e a gente precisa também ter esse tipo de comunicação para os candidatos. Né? E a comunicação, não adianta querer, a velocidade de comunicação hoje está tão rápida, que às vezes esperar uma semana para dar o feedback é muito tempo, principalmente dentro dessa nova geração, que tudo é real time, tudo é instantâneo, mandou um WhatsApp, quer resposta na hora, mandou um e-mail, quer resposta na hora, e a gente precisa preparar os nossos canais para que, de uma forma, mesmo que seja automatizada, a gente consiga dar esses retornos constantes e praticamente em real time para esses candidatos. E dá, sim, para fazer esses retornos de uma forma automatizada e humanizada, para que a gente não perca esse trato humano na relação com os candidatos. E a segunda, outra grande reclamação que os candidatos têm é o de não se sentir avaliado. Ele foi contratado, seja por uma consultoria, seja direto pela empresa, fez 2, 3 perguntas e parou por aí. E aí ele tenta retorno, ninguém retorna para ele, não sabe o que aconteceu, e ele fica, com as informações que eu passei, com as informações do currículo, não é possível que a pessoa consiga dizer se eu estou apto ou não estou apto para essa vaga. Né? Muitos nos dias de hoje, com a redução de salário que teve, com o momento econômico que a gente passa, que as empresas têm procurado trabalhar numa faixa de remuneração menor, muitos falam, eu aceitaria a remuneração, mas não, perguntou a minha remuneração, eu já falei que é tanto, e aí com isso, nem perguntou se eu queria ou não, já me desconsiderou, sem ter, aí volta o primeiro passo da comunicação, mas o principal é ele pegar, não avaliaram se eu era apto ou não para a vaga, não avaliaram se eu queria ou não essa remuneração, simplesmente me fizeram 2, 3 perguntas, agradeceram, desligaram o telefone e foi para frente. Então, ter um processo onde o profissional se sinta avaliado, e aí tem que dosar, né? Porque tem momentos que você faz muitas perguntas e aí você espana o candidato. Esse processo aqui tem um monte de perguntas, eu não vou ficar 1 hora para fazer esse processo. Então, é importante dosar a forma como está fazendo a pergunta. Então, se vai fazer por um processo automático, começa com algumas perguntas, ele avança, se ele é aprovado, ele avança, vai fazer outro processo, se ele é aprovado, ele faz mais algumas outras etapas, e assim vai. E se não avança, já recebe o retorno imediatamente de que ele não vai seguir, para não entrar no primeiro item aí da comunicação. E nesse processo é muito importante a gente fazer um processo de comunicação visando a diversidade e inclusão. A gente tem visto aí os movimentos de contratação de negros, né, exemplos muito bacanas do que o Magazine Luiza está fazendo. Recentemente, eu esqueci agora qual que foi, mas acho que é uma empresa química que fez um processo também que, em 2 semanas, chegou em mais de 30 mil candidaturas. Então, todos os nossos processos, toda essa comunicação, ela tem que visar também a inclusão, né? E a inclusão em todos os aspectos, né? Seja a comunidade LGBTQIA+, seja a questão de etnia, de raça, seja a questão
de deficiência, né, independente de qual seja. É importante que dentro do processo de primeiro contato, nessa jornada do candidato, tenha espaço para as pessoas colocarem ou não, né? Tem alguns que vão querer se declarar, outros que não, mas tem que fazer de uma forma que respeite, dê oportunidade a todos e que toda essa comunidade, essas minorias, elas possam ter as mesmas oportunidades. Isso é muito importante em todo o processo seletivo, né, em toda essa jornada. Então, aqui um fluxozinho do que seria uma jornada ideal, né? Você fazer o trabalho conosco, né? Então, ter um espaço dentro da tua homepage que visa o candidato, e isso já integrado com o teu banco de dados, para que já comece ali a participar de oportunidades ou estar apto para oportunidades futuras. Ter um trabalho de marketing de conteúdo, com planejamento editorial e com um fluxo automático de mensagens para você estar constantemente fazendo publicação de conteúdo, que esses conteúdos vá para as principais redes sociais, né? Então você vai alimentar os seus feeds nas redes sociais, não só com vagas, né? Não tem nada mais cansativo que você entrar no LinkedIn de uma empresa, né? Pega uma empresa que contrata muito e você entra lá, vaga. Fica tão poluído que você nem consegue diferenciar se a vaga é de analista, se a vaga é de presidente, porque fica tudo junto, o mesmo padrão, o mesmo post. É difícil para o candidato olhar isso. Agora, se você intercala com conteúdos, com imagens bacanas, com mensagens legais, depois vagas, isso fica mais leve e interessa mais o candidato para o processo seletivo. Nessa estratégia de atração, é muito importante lembrar do público interno, né? Hoje ainda, grande parte das vagas vem do público interno, seja com oportunidade para os candidatos, né, para os funcionários, ou seja com indicações dos funcionários. Então, trabalhar essa jornada dentro com seus próprios funcionários é fundamental, é da onde vai surgir a maior probabilidade de fechamento de vagas, né? Dentro desse fluxo, você ter as integrações tecnológicas. Então, se você consegue utilizar uma solução, um parceiro tecnológico, para a hora que você divulga a vaga, essa vaga já sai em diversos outros sites de emprego automaticamente, com a mesma comunicação, trazendo o candidato para o mesmo local, né? Isso você evita mal entendimento durante o processo. Já pensou, você vai abrir uma vaga e você coloca num site de busca, no outro site de busca, no outro site de busca, e aí cada um tem a sua forma de cadastro, às vezes a vaga sai diferente, cada um vai indicar o candidato que você vai ter que olhar lá, né? Então, vamos pensar o próprio LinkedIn. Você divulgou a vaga lá, você chega um monte de candidato lá dentro, né? Você tem que olhar cada e-mail que você recebeu, cada aplicação que você recebeu, e depois você chamar esse candidato, fazer o contato com esse candidato. Aí você pode integrar esse LinkedIn para ele fazer o cadastro dentro da tua plataforma, e aí você já conseguir seguir o processo de seleção de uma única forma. Então, é muito importante que, nesse processo da jornada do candidato, você dê um único caminho para ele, né? Independente de onde ele vai acessar, né? Mas que ele chegue, no final das contas, no mesmo lugar, no mesmo processo, numa mesma interface. Se ele vai preferir conversar pelo WhatsApp, conversar pelo LinkedIn, aí tanto faz, mas que seja uma conversa única, que esteja tudo integrado, né? Também é muito importante, né, utilizar os recursos do banco de dados. A gente tem empresas aí com um banco de talentos de mais de milhões de candidatos e que virou um cemitério de talento, né? Não usa isso, nunca se relacionou com esses candidatos, e é importante buscar uma estratégia de recontatar esses profissionais, recadastrar, né? Tá aí uma oportunidade da LGPD para voltar, pedir para aderirem ao termo de uso, para utilizar o banco de dados. Então, é um momento importante para conseguir reativar essas bases. E o outro lado, né, nessa estratégia de atração, é de você ter as segmentações. Então, você conseguir diferenciar que público você está, de executivos, de profissionais de tecnologia, da operação, administrativo, ou o público mais jovem, de estagiários ou trainees, e aí você conseguir ter os seus conteúdos alinhados para cada um desses públicos. Você tendo isso, fica muito mais fácil depois para você fazer a tua estratégia de seleção. O que você vai fazer
provas e testes adequadas para cada nível, vai fazer perguntas na vídeo entrevista adequada para cada nível, vai poder fazer avaliação comportamental e fit cultural. O fit cultural é da empresa, né, mas definir as competências comportamentais para cada tipo de vaga, definir um roteiro de entrevista para cada vaga, fazer as etapas do teu processo para cada tipo de vaga e ter um painel de indicadores que facilite você ter a visualização de tudo, né, onde está entrando esses candidatos, por qual canal que está entrando mais, que perfil que tem mais sucesso em determinado canal, como que está cada vaga, esse tipo de vaga eu estou tendo sucesso nesse caminho, aqui, esse tipo de indústria eu estou fechando melhor as minhas vagas, esse tipo de... Quem vem dessa universidade eu estou tendo mais sucesso, então vamos estreitar a relação com essa universidade. Então, você começa, essa jornada do candidato, ela traz muito ganho para a empresa, porque vai apoiar diretamente nas estratégias de seleção, né, e aí, avançando o processo, ajudando depois a contratar mais rápido, contratar mais barato, reduzir turnover e tudo mais. Então, essa boa jornada, ela te permite, inclusive, você ter, né, um gráfico como esse aqui, que a gente utiliza, né, dentro da nossa solução, né, de você avaliar, né, o percentual de candidatos que você tem, né, que, tem baixa habilidade técnica e baixa habilidade comportamental, então aqui é o tipo de candidato que não vale a pena contratar, ou aquele que tem alta competência comportamental e habilidade técnica, então esse aqui é o perfil ideal, então tem 29%, que seriam esses aqui em azulzinho aqui, aqueles que têm o comportamental adequado, mas precisam se desenvolver tecnicamente, o que é mais rápido, né, você consegue, dando o curso técnico para ele, você consegue desenvolver, então é um segundo caminho aí para você fazer a contratação, que são esses em verdinho aqui, e os em amarelo, que tem o lado técnico, mas o comportamental não, que dependendo do tipo de vaga, às vezes vale a pena, né? Então, profissional de tecnologia, a gente sabe que ele é mais introspectivo, mais reservado, às vezes não precisa ter o perfil comportamental esperado para demais vagas. Se ele tem o técnico, muitas vezes é o fundamental para determinado tipo de posição. Mas também isso aqui você consegue ajustar a régua do comportamental. Você pode fazer um comportamental específico para essas vagas de tecnologia, onde se ele tem o perfil comportamental, ele já estaria aqui no azul, né? Essa dosagem aí do comportamental é feita vaga a vaga, então você consegue ter esse perfil aqui vaga a vaga. Mas você só consegue isso se você começa lá no início da jornada do candidato, capturando informações. Não dá para, de uma hora para outra, você já querer qualificar o candidato dessa forma. Você precisa ter feito com que ele passe por diversas etapas do processo para que você tenha informações suficientes para conseguir tomar a decisão. Senão, a tomada de decisão ela vai ser feita de uma forma sem informações, né, suficientes. Então, todo esse processo está diretamente ligado à tua marca empregadora. Então, a gente é bastante procurado para entender, eu quero melhorar a minha marca empregadora. Melhorar a marca empregadora não adianta só começar a anunciar, gastar com mídia, né? Você tem que mudar o seu processo. E tudo isso, cada etapazinha que você for melhorando no seu processo, você consegue contribuir para o fortalecimento da sua marca empregadora de todas as formas. Então, isso é um pouquinho aí do que queria discutir com vocês. Meu muito obrigado aí por estar participando e trocando essa ideia com vocês.